Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo iremos falar sobre a primeira convocação da seleção brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti. Torcedor da nossa querida seleção canarinha, a primeira convocação de Ancelotti aconteceu. Para vocês que aí estavam duvidando ainda se o treinador seria mesmo técnico da seleção, foi tudo confirmado, ele desembarcou no Brasil, no Rio de Janeiro, um dia antes, foi uma recepção acalorosa da torcida brasileira para recepcionar ele lá no hotel e, obviamente, para ele fazer a convocação e a sua primeira entrevista coletiva como técnico da seleção brasileira de futebol. Nessa primeira convocação, acho que não tivemos tantas surpresas. Obviamente que é uma convocação onde o Ancelotti pouco analisou os jogadores, uma convocação onde foi mais analisada por quem já está na comissão fixa da seleção, porque o Ancelotti não teve tempo para analisar e ver todos os jogadores em si que ele convocou, tá? Mas eu gostei da convocação da seleção brasileira, acho que o Ancelotti não fugiu tanto do que vinha sendo convocado, até porque não tem muito o que fugir, tem algumas peças que poderiam ser trocadas na minha visão, que a gente vai debater tudo nesse videozinho aqui para vocês. Começando, vai estar aí passando nossa arte postada nas nossas redes sociais, inclusive aproveitar aqui o momento para dizer para você seguir as nossas redes sociais que vão estar aí na descrição, tá no nosso Linktree, tudo mastigadinho para vocês. Lá a gente fez esse post que está aparecendo agora, nesse momento na tela, onde falamos sobre a convocação, onde está todo mundo que foi convocado. Começando pelos goleiros, tá? Primeiro goleiro Alisson, acho que aí não tem como mudar, Alisson foi um dos melhores goleiros da Premier League, tá? Foi, querendo ou não, campeão da Premier League, Foi aí o goleiro que menos, acho que tomou gol na Premier League, se não me engano, foi o goleiro menos vazado. Então fez uma Premier League muito boa, teve grandes atuações na Champions. Óbvio que a gente tem que lembrar aquela atuação do jogo de ida lá no Parque dos Príncipes contra o Paris Saint-Germain nas oitavas. Então, acho que não dava para cortar o nome do Alisson, apesar do Alisson não conseguir ser na seleção brasileira o que ele é no Liverpool. Acho que o Alisson apresenta algumas falhas que ele não costuma apresentar no Liverpool dentro da seleção brasileira, mas não tem como cortar o nome do Alisson. Bento, aqui começa uma possível troca que eu faria. Eu não convocaria o Bento, tá? Acho o Bento muito promissor, acho que o Bento tem condições de ser um bom goleiro, mas a escolha do Bento por jogar no futebol árabe, ela me leva a a crer que ele não está apto para jogar numa seleção brasileira. Futebol árabe, querendo ou não, tem bons times? Tem bons jogadores? Tem, mas são raros, são poucos times, acho que são 4 times que têm jogadores de níveis de seleção, por exemplo, como o Al Hilal, como o Al Nassr, onde ele joga. Então, são ali, é um campeonato que, na minha visão, não é tão disputado. E o Bento, ele não é tão exigido absurdamente como ele será, por exemplo, sendo um goleiro de seleção. Então, eu acho que a escolha do Bento pela Arábia me faz pensar que ele não está pronto para ser um goleiro de seleção brasileira. Apesar de, naqueles primeiros amistosos da era Dorival, ele ter ido bem, tanto contra a Espanha, tanto contra a Inglaterra, no último jogo que ele jogou contra a Argentina, ele foi um desastre completo, e o Bento não vem tão bem lá no Al Nassr, tá? Ele apresentou algumas falhas, falhou em alguns momentos, e o Al Nassr não vem tão bem na temporada, então eu não convocaria o Bento. Gabriel, quem você poderia trazer para o lugar? Eu acho que o Léo Jardim tá passos à frente do Bento, é um goleiro assim que tem salvado o Vasco em muitas ocasiões, E também o Gabriel Brazão do Santos. Eu sei que o momento do Vasco e do Santos são péssimos, mas se tem 2 pilares nesses times são os goleiros, tanto o Brazão quanto o Jardim. E vamos lá, vamos ser realistas. Para ser ali segundo e terceiro goleiro que não devem jogar, o Ancelotti deve ter o Alisson nas 2 partidas, eles só devem jogar caso o Alisson se lesione ou algo desse tipo, que é difícil de acontecer com o goleiro, é algo mais raro do que com jogadores de linha. Acho que valia aí convocar tanto o Brazão e o Léo Jardim, quem sabe dar aí um respaldo para eles, num jogo mais tranquilo, quem sabe botar eles para jogar. Tá? Então eu acho que eles estão à frente do Bento hoje nessa corrida pela posição. Mas o Ancelotti optou pelo Bento. E o terceiro goleiro, para mim, muito merecido, não sei até se vai ser terceiro, para mim está à frente também do Bento, Hugo Souza, que para mim, disparadamente, é o melhor goleiro do futebol brasileiro. Eu vi algumas opiniões aí de gente que achou absurda a convocação do Hugo, muito pelo contrário, sou totalmente contrário a isso.
Acho que o Hugo é um merecedor dessa convocação. Acho que ela demorou para acontecer. O Hugo tá voando no gol do Corinthians. Se tem jogos que o Corinthians passou sem tomar gols, pode ter certeza que teve milagre do Hugo, como foi o último jogo contra o Galo, né? Ele fez um milagre num chute do Rony dentro da pequena área. Ele defendeu uma falta do Scarpa muito bem cobrada. Então é um goleiro que sim tem muito mérito de chegar na seleção brasileira e para mim demorou para essa convocação acontecer porque o Hugo tá voando no Corinthians, tá? Mesmo com um sistema defensivo muito bagunçado, onde o Dorival ainda está tentando encaixar, o Hugo tem sido destaque desde que ele chegou no Corinthians e para mim merecidamente ele está sendo convocado. E para mim ele tem que ter aí ser rotineiro essas convocações do Hugo, porque ele vem jogando muito e para mim é o melhor goleiro do futebol brasileiro desde que ele voltou da Europa para vir para o Corinthians e está se provando aí para todo o Brasil. Então discordo completamente de quem achou um absurdo essa convocação do Hugo Souza. Na zaga temos Léo Ortiz, para mim justíssimo, um dos melhores zagueiros em solo brasileiro. Léo Ortiz é muito sólido, tá pelo Flamengo. Marquinhos, baita temporada que fez pelo Paris Saint-Germain. Eu sei que alguns são contrários à convocação do Marquinhos, tá? Por conta que ele não vinha no bom momento, principalmente depois da saída do Thiago Silva na seleção. As esperanças da defesa foram todas em cima dele e ele não conseguiu corresponder bem, né? Mas o Marquinhos, para mim, tem que continuar sendo convocado. É um zagueiro de nível elite ainda na Europa. Eu sei, né, que não tem vindo bem na seleção, como toda a seleção, mas obviamente o Marquinhos não podia ficar de fora dessa lista. Aí o Alexandro não é o lateral, tá? O lateral também foi convocado, mas esse aqui é o Alexandro, zagueiro do Lille, que para mim também é outro convocado muito bem convocado. Fez uma temporada absurda pelo Lille, é um dos pilares defensivos da equipe, tá? Fez uma temporada muito boa mesmo pelo time francês, tanto na Champions, tá? Contra os melhores times do mundo, né? Que estão jogando na Champions League, e contra os times da França. Foi um zagueiro muito sólido, um zagueiro muito promissor, que tem se mostrado o Alexandre do Lille, e deve sim sair do Lille, deve ser contratado por times maiores da Europa na próxima temporada, se não for na próxima, na outra, porque é um zagueiro de muito promissor. Eu gostei bastante desse nome na lista. Beraldo, acho que foi convocação para cumprir tabela, tá? O Beraldo vem sendo reserva no Paris Saint-Germain, vem sendo pouco utilizado. Eu imagino que se tivesse outros zagueiros à disposição, o Beraldo não seria convocado, né? Eu ainda preferia o Murilo do Nottingham Forest. Eu sei que a temporada do Murilo, como o time todo, né, do Nottingham Forest, caiu de nível, mas eu acho que o Murilo ainda está passos à frente do Beraldo por ele jogar, por ele ser titular. O Beraldo é reserva do Pátio e do Marquinhos no Paris Saint-Germain e não é tão utilizado como a gente imaginava que fosse quando ele foi para o Paris Saint-Germain. Então, obviamente, né, como eu disse, se tivesse Militão, se tivesse Bremer, se tivesse Gabriel Magalhães, eu acho muito difícil que o Beraldo estaria nessa lista, porque são zagueiros à frente dele em todos os quesitos. Mas, como não tinha tanta opção, ficar entre ele e o Murilo, eu iria de Murilo, mas a escolha do Carlo Ancelotti foi pelo Beraldo. E o Danilo, do Flamengo, que para mim é um dos caras que eu não convocaria mais, nem como zagueiro, nem como lateral. Acho que o tempo do Danilo já passou na seleção. É um cara que nos últimos jogos vem sendo muito criticado e não tem meio que aceitado essas críticas de certa forma, né, por parte dos torcedores da seleção brasileira. Ele foi bem criticado na era Dorival por ser o capitão e tudo mais. E parece que o Danilo não está sabendo absorver essa responsa que ele recebeu de ser capitão da seleção brasileira. Vamos ver agora. Acho que não deve jogar, né? Eu imagino aí uma zaga de Marquinhos e o Alexandre do Lille. Se for algo contrário disso, eu vou fazer, né, o meu time ideal nesse vídeo ainda. Então, vamos falar disso um pouco mais pra frente, né? Nas laterais, Wesley e Wanderson do lado direito. Gosto dos nomes. Acho que o Wesley é titular absoluto dessa seleção. Não imagino o Wanderson jogando. Para mim, o Wesley está bem à frente do Wanderson, principalmente se você acompanhar os últimos jogos da era Dorival. O Wesley jogou muito bem. O Wesley foi um dos poucos que se salvou, né, desses dois últimos jogos que a seleção fez, tanto contra a Colômbia quanto contra a Argentina. Ele entrou muito bem contra a Colômbia. Contra a Argentina foi um desastre total, mas ele também não foi dos piores, né? Dentre o time horroroso que jogou contra a Argentina, ele não foi um dos piores. Obviamente não foi absurdamente bem, mas é um lateral muito promissor, um lateral que está voando no futebol brasileiro, está pedindo muita passagem. Eu espero que o Ancelotti bote ele de titular. E o Wanderson é um cara que chegou com muita expectativa na seleção, porque ele voa no futebol francês, ele vai muito bem no futebol francês, mas ainda, né, o Dorival não parecia que não extraía o do Wanderson, que é o principal dele, que é a parte ofensiva. O Wanderson é muito ofensivo e o Dorival parecia não conseguir extrair
tudo de bom do Wanderson. Então vamos ver se o Ancelotti consegue extrair tudo que o Wanderson pode mostrar dentro da seleção brasileira, que, como eu disse, ele voa lá no futebol francês e era muito esperada a convocação do Wanderson, apesar das atuações dele pela seleção não terem sido boas no primeiro momento que ele foi convocado. Na lateral esquerda, Carlos Augusto e Alexandro. Aqui, para mim, é o lado do campo que tem menos unanimidade. É um lado do campo que o Brasil está com severos problemas. Acho que Carlos Augusto e Alexandro não jogam a Copa do Mundo. Acho que até lá vamos ter que achar opções melhores. Tá, o Alexandro, obviamente, foi mais convocado porque ele está bem no Flamengo e pela sua experiência do que qualquer outra coisa. E hoje ele está passos à frente de outras opções. E o Carlos Augusto, porque a Inter está numa final de Champions, ele participou do gol que classificou a Inter para a semifinal, ele está fazendo uma temporada sólida dentro do futebol italiano. Inclusive o Inzaghi, técnico da Inter, foi perguntado ontem em coletiva sobre a convocação do Carlos Augusto e ele falou um pouco sobre o Carlos Augusto, como ele gosta do jogador e tal. Eu acho o Carlos Augusto um bom jogador, mas eu acho que ainda não está no nível de seleção brasileira. Tá? Acho que ele tem que mostrar mais ainda para ele ser titular, considerado aí um cara unanimidade da posição. Então o lado esquerdo, para mim, é o lado que pode ter mais alterações, tá? O lado que pode mais mudar até a Copa do Mundo. Vamos ver como é que o Ancelotti vai utilizar essas peças que ele convocou para esta, né, fase das eliminatórias, que inclusive deve ser uma das últimas já. Só tem mais 2 jogos depois desse, um negócio assim, tá certo? Vamos para os meias, tá? Andreas Pereira, gosto do nome, acho o Andreas Pereira que fez uma temporada muito legal mais uma vez na Inglaterra, acho o nome bem bacana, eu sei que ele é marcado aqui no Brasil por conta da entregada lá na Libertadores, né, na final da Libertadores para o Palmeiras, mas é um jogador muito bom tecnicamente e que obviamente pode entregar e provavelmente, olhando as características aqui, é o único que tem mais condições de armar a seleção brasileira, de jogar como um meia mesmo, de camisa 10, não com a camisa 10 em si, mas como meia na função de camisa 10. Casemiro, cara, para mim a volta do Casemiro era fundamental. Se teve jogadores que se salvaram dessa temporada podre que o Manchester United fez, foram Casemiro e Bruno Fernandes. Casemiro fez uma temporada de muito bom nível, foi, como eu disse, um dos poucos, junto com o Bruno Fernandes, que se salvou dessa temporada patética do Manchester United no futebol inglês. Então gosto muito da volta do Casemiro, querendo ou não, tem uma responsabilidade, é um jogador cascudo, é um jogador que pode sim assumir essa faixa de capitão com toda certeza, e para mim fez muita falta nas últimas convocações do Casemiro, já merecia ter voltado à seleção antes, né, do que só agora em si. Bruno Guimarães, para mim, tem muita gente que não gosta do Bruno. O Bruno não consegue desempenhar na seleção o que ele desempenha dentro do Newcastle, mas não tem como você deixar de fora. O Bruno foi um dos principais meio-campistas da Premier League. Para mim, o principal meio-campista do ótimo time do Newcastle, que estará na próxima UEFA Champions League. Então, o Bruno vai muito bem no futebol inglês. Eu espero que o Ancelotti consiga trazer o Bruno Guimarães do Newcastle para dentro da seleção, porque daí nós temos um baita meio-campista, um cara muito completo nesse box-to-box de sobe, desce e pisa na área e marca bem, um cara de imposição física. O Bruno tem todas essas qualidades, mas que nunca foram mostradas ao todo dentro da seleção brasileira. Eu espero, como eu disse, que o Ancelotti possa extrair do Bruno tudo que a gente sabe que ele pode jogar. Gerson do Flamengo, outro que não podia faltar. Se teve um cara que jogou mais bola na era Dorival da seleção brasileira, foi esse cara. O Gerson jogou muito futebol. Quando o Gerson não jogava ou estava suspenso, como foi contra a Argentina, o Brasil era uma piada, tá? O Brasil do Dorival, porque o Gerson era um ponto de sustentação desse meio de campo. Então, para mim, uma convocação muito justa, continua voando no Flamengo, sendo um ótimo destaque dentro do futebol brasileiro. Uma convocação completamente justa do meio-campista Gerson. Ederson da Atalanta, outro que também voou no futebol italiano, um pilar do meio de campo da Atalanta, do bom time da Atalanta, que no final da temporada deu uma decaída, né? Passou por momentos de instabilidade, porém o Ederson fez mais uma baita temporada. Se você pegar o começo da temporada, o Ederson assim jogando o fino da bola. Ele foi até convocado em outros momentos pelo Dorival, mas pouco foi utilizado. Não sei se o Dorival o via como útil de alguma forma, se ele só foi convocado por mérito e tal, mas o Dorival não o via como útil. Eu acho que ele está passos à frente de alguns outros jogadores que o Dorival utilizava mais que ele. Gosto do nome do Ederson, um cara que voou pelo Fortaleza aqui no futebol brasileiro, e desde que chegou no futebol italiano, vem abalando aí o futebol italiano, jogando muita bola nessa função aí de volante, né? Primeiro, eu acho que mais segundo volante do que primeiro em si, mas vem jogando muita bola e teve uma convocação merecidíssima, o Ederson.
Andrei Santos, outro nome que gosto muito, foi um dos melhores meio-campistas do futebol francês nessa última temporada. No humilde Strasbourg da França, né? Ele é do Chelsea, inclusive ele volta agora para o Chelsea para disputar o Super Mundial. Inclusive deve voltar assim. Se o treinador do Chelsea observou que esse moleque jogou na França, ele deve voltar para brigar por posição no meio de campo do Chelsea. Esse moleque jogou muita bola no Strasbourg da França, num time, gente, minúsculo da França. Ele foi o destaque principal do time, participando defensivamente e ofensivamente. Tem uma convocação justíssima do Andrei, um jogador que eu vejo desde a época do Vasco, desde a época da seleção sub-20, sempre gostei muito do Andrei. Tá? E eu fico muito feliz de ver o nome dele aparecendo aqui, porque eu vejo muito potencial nesse garoto para ser um baita meio-campista aí por uma geração aí da seleção brasileira, como por exemplo foi o Casemiro. Óbvio que talvez não do mesmo tamanho que o Casemiro alcançou, mas tem totais condições de alcançar. Atacantes, né, o passo aí principal, vamos dizer assim, onde a seleção tem mais nomes de peso. Começando com o Vinícius Júnior, obviamente não poderia faltar. Sem Neymar, é o cara que para mim tecnicamente é o melhor jogador brasileiro, né, juntamente com o Rafinha nessa temporada. Tá, então acho que não poderia faltar. Eu sei que o Vini da seleção não é o Vini do Real Madrid. Espero que o Ancelotti possa trazer o Vini que ele transformou e moldou para ser o que o Vini é hoje no Real para dentro da seleção brasileira. Que com o Vinícius Júnior jogando o que ele jogou no Real Madrid desde a chegada do Ancelotti, a gente tem um baita ataque, né? A gente tem um baita jogador e um jogador absurdo com a bola nos pés e de 1 contra 1 e assim um jogador muito confiante, algo que falta demais pro Vini com a camisa da seleção, mas que nunca faltou desde que o Ancelotti chegou lá no Real Madrid. Richarlison, um nome que eu acho que foi convocado muito por gosto do Ancelotti, é um jogador que não atuou muito bem na temporada, quando atuou acabou se machucando, sofreu com lesões, então é uma convocação meio conturbada do Richarlison. Eu acho que pelo Pedro não estar 100%, pelo João Pedro não agradar absolutamente ninguém com a camisa da seleção, o nome do Richarlison foi escolhido por gosto do Ancelotti. A melhor versão do Richarlison no futebol inglês foi quando o Ancelotti treinava o Everton. O Richarlison brocou muito gol, o Richarlison jogou muita bola com o Ancelotti como treinador lá do clube inglês, onde ele saiu para ir para o Tottenham, time que ele está hoje. Então, o Ancelotti com certeza confia no Richarlison por saber do potencial do Richarlison. Tá? Acho que o Richarlison tem condições de sim ser esse 9 da seleção. Tá? Acho que tem sim condições. Eu sei que muita gente pode discordar de mim, mas eu acho que tem nas mãos do Ancelotti. Pode voltar, quem sabe, a desempenhar um bom futebol. O Richarlison que foi muito bem, inclusive, na final da Europa League, aí contra o Manchester United, onde o Tottenham se sagrou campeão, tá certo? Rafinha, unanimidade. Rafinha não pode ficar fora de convocação de jeito nenhum. Para mim, o melhor jogador do mundo tá na temporada, um jogador absurdo, tanto dentro da Champions quanto do Campeonato Espanhol, fez uma temporada da vida, e assim, é absurdo o Rafinha não estar sendo convocado, seria obviamente um absurdo. Então, o Rafinha ser convocado já era muito esperado, não tem como você deixar de fora, para mim, o melhor jogador do mundo na temporada, como eu disse. Estevão, justíssima convocação do Estevão. Eu sei que às vezes ele é muito criticado pela torcida do Palmeiras, mas a gente tem que entender, gente. É um garoto de 17 anos que vai tomar decisões erradas, que não vai acertar em todo momento. Ele tem apenas 17 anos, mas é um moleque assim absurdo, é um craque aí que o Brasil tem que lapidar e eu espero que o Ancelotti possa lapidar esse jogador. Tá? Ele tem condições de fazer isso, tem essa característica de lapidar jogador. Eu espero que o Estevão seja lapidado pelo Ancelotti na seleção para que ele seja um pilar da seleção nas próximas eras, quando a gente já tiver sem Neymar e tal. Não querendo comparar jogador com jogador, obviamente. Antony, convocação justíssima. O Antony, desde que saiu do Manchester United, tá fazendo uma temporada absurda no Betis. Se o Betis está numa final de Conference League, aliás, que acontece amanhã, é assim, é muito por conta da temporada absurda e da chegada de forma astronômica do Antony. Eu acho que ninguém esperava que o Antony, que estava jogando nada no Manchester United, totalmente criticado, chegasse no Betis e jogasse o que ele está jogando. Para mim, convocação muito justa, tá, do Antony aí, jogador do Real Betis. Gabriel Martinelli, também acho justo, tá, um nome que surpreende, tá, porque não vinha sendo convocado e ficou boa parte da temporada lesionado, mas acho justo, um jogador com muito potencial. E para ser reserva do Vini, é um jogador que sempre que entrou, já na época do Tite, entrava muito bem, então gosto sim do nome do Martinelli. Matheus Cunha, não gosto do nome do Matheus Cunha, acho um jogador cheio de limitações, mas é um jogador que voou
da temporada do Campeonato Inglês. Foi o principal jogador do Wolverhampton para salvar a equipe do rebaixamento e, nos próximos dias, aí deve concretizar a sua transferência para o Manchester United. É para jogar do lado vermelho de Manchester na próxima temporada. Então viveu um ano espetacular e não tem como deixar o Matheus Cunha de fora, porque como a gente já sabe, seleção é momento, e o momento é muito bom do Matheus Cunha. Eu não imagino como é que a seleção irá jogar, mas o meu 11 ideal, o 11 que eu acho que o Ancelotti mandaria a campo, na verdade eu mandaria a campo, seria Alisson no gol, Wesley na direita, zagueiros Marquinhos e Alexandro, tá na lateral esquerda o Alexandro do Flamengo, no meio-campo, eu mandaria Casemiro de primeiro volante, Gerson e Andreas. Tá? Eu mandaria este meio de campo para campo. E aí, Vini Júnior, Richarlison, tá? E Rafinha. Esse seria aí o meu 11. Não sei se no 4-3-3 aí seria outros 500, mas eu mandaria esses 11 jogadores para campo nessa primeira partida, que é lá fora de casa contra o Equador. Tá certo? Não é uma partida fácil, não é uma partida tranquila, mas não é para o Brasil sofrer contra o Equador, eu imagino. Apesar de ser início de trabalho, eu não imagino o Brasil sofrendo por Equador, né? Vamos ser justos aqui. Agora passando para o ponto que eu acho que tem que ser citado, a não convocação do Neymar. Na minha visão, o Neymar ele é ainda o melhor brasileiro em todos os quesitos. Em todos os quesitos. Tá? O Neymar ele é absurdo como jogador. Isso a gente não pode negar. Mas eu entendo que não era o momento de convocar o Neymar. O Ancelotti explicou isso na coletiva. O Neymar ele é muito importante para a seleção brasileira. Eu acho que se nós formos campeões da Copa do Mundo, será com o Neymar em campo. Precisamos do Neymar. Tá? Ainda não tem um brasileiro que possa assumir a responsabilidade e puxar a responsabilidade para si, como o Neymar puxa desde que ele chegou na seleção brasileira. Porém, como o Ancelotti disse, eu concordo totalmente com ele, não é o momento de convocar o Neymar. O Neymar voltou agora de lesão, tá? Ele voltou de uma lesão seríssima de joelho, agora está tendo lesões musculares em seguida, então é algo para dar tempo ao tempo. Como eu disse, para mim, para ser campeão do mundo, o Brasil precisa do Neymar em campo. Nem que seja por poucos minutos, mas precisa, para ter alguém que você jogue a bola e você confie que ele vai fazer um lance mágico e achar um gol. Como foi o Messi, por exemplo, na Argentina de 2022. A gente precisa do Neymar, mas o momento não é de convocar o Neymar. Ele jogou o quê, gente? Nem 45 minutos ainda nessa volta pelo Santos. Ele jogou 25 ali contra o CRB. Eu nem tenho certeza se entrou contra o Vitória. Vou confirmar aqui a informação. Eu acho que ele entrou contra o Vitória, mas também foi pouquíssimo tempo que ele jogou aqui. Deixa eu confirmar se ele entrou em campo. Se ele entrou aqui. Entrou aos 65 minutos. Ou seja, o Neymar jogou pouquíssimo tempo até agora, desde que ele voltou dessa lesão recente. Então, para mim, o Neymar não está no momento de ser convocado. Tá? Não está no momento de ser convocado. Mas, como eu disse, ele é o principal jogador brasileiro tecnicamente ainda. E o Neymar precisa estar na seleção se a gente quiser ganhar a Copa do Mundo. Mas o momento não é de Neymar sendo convocado. E aí, torcedor, concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários. Se puder, deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal, que vai apoiar demais o meu trabalho. E também, caso queira, obviamente, pode seguir as nossas redes sociais que estarão aí na descrição no nosso Linktree, tanto no TikTok como no Instagram. Até uma próxima. Valeu, fui e tchau!